verdade, hoje a gente veio falar sobre estratégias de marketing convidada a fazer uma estratégia, apresentar uma estratégia. Por isso eu falei assim, olha só, meus queridos, eu tinha esquecido desse potencial todo. E afinal, eu tenho, o direcional do direito e sei a estratégia do marketing. Eu casei essas duas áreas. Fala, pessoal! Demorei, mas apareci. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Elisa Martina, sou estrategista de marketing da Buy Your Time, a empresa que se preocupa com a otimização da sua rotina. Delegue, Então é importante a gente focar naquilo que a gente tem mais combustão, que a gente consegue correr mais e delegar as outras áreas que você pode delegar para mim o seu marketing e negócios. Então vamos lá. E hoje eu estou num lugar bem inusitado. Eu estou aqui no Centro Cultural de São Paulo, um local onde eu tive grandes aprendizados, conheci muitas pessoas na época que eu estudava para cursinho, tive o primeiro contato com o pessoal do concurso também, tem muita gente estudando para concurso aqui. Aqui é um espaço de cultura incrível de São Paulo, eu recomendo até você que ou é de São Paulo, não é de São Paulo, venha conhecer o Centro Cultural, é um espaço realmente interessante para você que aprecia a cultura, para você que aprecia se admirar com coisas novas, E hoje, gente, eu venho trazer aqui uma estratégia para o pessoal, principalmente aí do direito. Para quem não sabe, eu sou formada em direito, sou advogada, mas eu atuo hoje com marketing digital. Se você trabalha ou tem escritório, ou você é da área do direito, um profissional do direito, eu tenho um recado para você. Essa estratégia vai ser muito importante para você ou para alguém que você conheça, vai fazer muito sentido. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar eu tenho um Miro, que é um aplicativo que eu uso, que ele é um fluxograma, tá? Então, assim, eu coloco várias coisas dentro dele e ele parece um polvo, onde eu coloco palavras-chave e eu vou desdobrando pra gente entender um pouco mais sobre essa estratégia. Ela é bem interessante nesse sentido. Eu vou falando, mostrando a tela do meu computador, e aí eu vou falando aqui nesse espacinho pequenininho pra gente comentar melhor, beleza? Eu vou trazer aqui a estratégia que eu fiz para um profissional do direito. Então, vejam bem, a gente vai trabalhar aqui com esse profissional do direito. E aí, quando ele me perguntou como que ele poderia ser mais digital, aí eu falei, então, vamos entender um pouquinho onde você está se situado, e aí a gente vai alcançando os próximos passos, tá? Então, esse profissional do direito, eu olhei para ele e falei assim, olha, o profissional do direito, ele pode trabalhar B2C, que ele é com o consumidor final, que é o público em geral, como até para mentoria para estudantes também, ou B2B, que são escritórios que atendem empresas, ou ele pode ser um professor para uma escola, uma faculdade, um curso preparatório, e dentro também, desse ecossistema, ele ser um mentor. Então, tem dois tipos, tá? Então, quando a gente coloca essa mentoria no B2C, é ele diretamente para com o aluno. Então, ele tem a própria mentoria dele no site e tal. Então, ele atende o consumidor final. Quando a gente olha o B2B, o professor, ele está dentro de um ecossistema de aula, de faculdade, de curso preparatório. E aí, ele também pode se candidatar a ser mentor através dessa plataforma, desse curso, beleza? Eu coloquei aqui os meus três grandes conhecidos de concursos, preparatórios de concurso, que é o Estratégia, Gran Cursos Online e o Que Concursos. Para quem não sabe, eu trabalhei no Gran Cursos Online, meu primeiro trabalho aí com mídia paga, influenciadores, e depois eu fui líder de social media no Que Concursos. Bom, aí, como ele é mais nessa área de professor e mentor, eu abri para ele o seguinte. Então, a gente vai pensar no objetivo. Qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Consolidar a sua autoridade digital. A gente vai atrair leads qualificados, escalar a atuação fora do vínculo público. Lembrando que é uma coisa muito importante aqui, que eu acho que eu não mencionei. Esse meu cliente, ele é um concursado.
Então, ele não trabalha em escritório de advocacia, ele trabalha no órgão público. Se ele trabalha no órgão público, ele é professor e ele também pode ser mentor, tá? Não tem um impedimento aí. Então, voltando aqui. Então, quando a gente olhou esse objetivo para a gente seguir, como que eu pensei? Vamos olhar então a segmentação desse público. Então, eu pensei na segmentação geográfica, que ele vai vender para todo o Brasil, porque a escola, o curso para qual ele é professor, ele tem uma escalabilidade, então, uma potencial de atuação com foco em regiões com alta procura, como, por exemplo, o concurso do Sudeste e Nordeste, né? São os aí que a gente colocou na minha cabeça, tá? Vamos colocar tudo por exemplo, pra gente não deixar nada muito específico aqui, tá? Cara, não é possível, mas vamos lá. A gente tem também a segmentação demográfica. A segmentação demográfica, ela coloquei aqui, tá? Hipoteticamente. Idade de 18 a 35 anos, em média, o gênero misto, com leve predominância com o gênero feminino, entre os concurseiros. A classe social aí C e B são as pessoas que mais investem em concursos públicos e mentoria, e a escolaridade ensino médio completo e cursando o ensino superior, direito, obviamente, mas também pode ser outras áreas, tá? Temos também a segmentação comportamental, que buscam a estabilidade financeira. Eu coloquei prestígio profissional via concurso, porque que manda aí o dinheiro, obviamente. Com foco em aprovação rápida, procuram autoridade confiável e método validado, que é o que hoje a maioria dos concursos, a maioria dos cursinhos, eles vendem. Então, cada faculdade ou curso preparatório de concurso público, eles têm o seu método aí validado. Consomem conteúdo de segunda a quinta, picos à noite, né? E aos domingos. Picos à noite por quê? Porque a maioria das pessoas a gente pode colocar aí que trabalha, pode ser, né? E a psicografia, gente, que são os motivados por segurança, ascensão social, propósito, valorizam disciplina, organização, clareza e orientação. Beleza? Essa é a segmentação que a gente conhece aqui. E aí eu trago outra segmentação para esse meu cliente. Que eu falo, ó, vamos fingir aqui que a gente... Vamos fingir não. Analisando o cenário que vocês trabalham, né, com o pessoal de concurso, quais são as possíveis personas que vocês trabalham hoje em dia? Então, a gente tem a Amanda, que ela é uma estudante de 22 anos, uma pessoa determinada, que está cursando direito, inclusive, e ela quer uma estabilidade no setor público. Está perdida em meio aos conteúdos soltos, procura alguém que pegue na mão e mostre o caminho, mas valoriza a linguagem acessível, exemplos práticos, orientação semanal. Temos a persona 2, que é o Rodrigo, o reprovado estrategista. Ele já tentou concursos, mas ele não passou ainda. Então, ele trabalha e estuda, busca eficiência máxima nos estudos, quer alguém que ofereça um método testado por quem já venceu. Então, aí você vê, né? Então, no meu caso, meu cliente, ele já é uma pessoa que está no cargo público, né? Então, ele já é um concursado. Pessoas que estão mirando nesse cargo, ou então que estão buscando trabalhar naquele órgão público, com certeza é uma pessoa que ela já passou por aquele caminho, né? Então, ela também tem uma familiaridade das dificuldades, por exemplo, que o Rodrigo já passou. E, por fim, a persona 3, que é a Lúcia, a persistente, 42 anos, já está em um cursinho, mas sente que falta direcionamento emocional e prático. Busca apoio, disciplina e equilíbrio para continuar. Valoriza a mentoria com empatia e técnica. Então, eu peguei, né, imaginei esses três cenários e mostrei para o cliente. Afinal, faz sentido esses alunos? Podem ter outros tipos de persona, com certeza, mas faz sentido, em grande maioria, esses três? Faz sentido, então a gente manteve, tá? E por fim,
Por fim, nada, a gente tem um monte de coisa, né, pra se a gente se ver. A gente vai falar sobre as gerações. O que eu quero falar sobre as gerações? Eu gosto de falar hoje em dia, toda vez que eu vou falar sobre estratégia, e principalmente no campo B2B aqui, né, quando uma pessoa, ela é o meio, ela é uma ferramenta para a qual ela presta serviços, ela presta um trabalho, né, no caso o professor, né, ele trabalha para uma escola preparatória de concurso, ou até uma faculdade, estou dando um exemplo aqui também, né, é que ele entenda que a gente tem mudado o nosso comportamento e as gerações refletem muito isso. Então é muito importante a gente sempre estar atento ao que diz cada geração e como se comportar em cada qual. Eu vou falar sobre a geração Z. É um alto consumo de vídeos curtos, Reels, TikTok, por exemplo. Eles valorizam a autenticidade, os bastidores da vida real. Tem baixa tolerância a formalismos excessivo. Precisam de microtransformações diárias e motivação constante. São as pessoas até 26 anos, isso no ano de 2025. A gente tem os millennials, que são dos 27 aos 42 em 2025. Compram cursos, e-books, mentorias, investem no próprio crescimento, valorizam a autoridade com formação e experiência real, consumidores exigentes e comparativos. Então, a gente olhando aqui, a gente tem uma geração que ela é consumidora de uma alta velocidade. Então, a gente tem uma geração que tá super afim de um conteúdo rápido, fácil e, assim, bastante conteúdo nesse sentido. E outra com mais profundidade, que valoriza outras coisas como autoridade, por exemplo, experiência real aqui. Tá bom? Bom, vamos continuar nessa apresentação aqui. Vocês estão comigo, gente? Bora! Então, aqui quando eu olho esse primeiro cenário, né, de segmentação, eu apresento para ele os diferenciais do cliente para ele explorar. Então, ele pode explorar. Já passou por onde os alunos querem chegar. Não vem de advocacia, mas ele tem um método de aprovação, mais uma mentalidade jurídica vencedora. Então, sabe, aquela coisa assim, acordar cedo, banho tomado, rotina. Eu acho que a comunicação de quem passou pelo caminho, ela é muito próxima da ambição de quem quer estar lá. Mas eu também sei que existem professores que estão preparatórios de cursinho e que não são da carreira pública, eles não são concursados, porém tem uma base tremenda e consegue ter a didática de ensino muito boa. Então, embora ele não tenha passado por esse trajeto, ele sabe exatamente como ajudar aquele aluno, tá? Mas aqui é o que eu falei, meu foco é o cliente, que ele é uma pessoa do cargo público e ele me procurou para entender como ele poderia melhorar a imagem dele no digital. E aí eu tive que entender todo esse contexto que eu tô apresentando para vocês pra gente fazer uma estratégia, tá? Então, eu falei isso, né? Falei, você tem essas habilidades que você pode falar. E quais são os principais canais que você pode trazer essa informação? Então, o Instagram, o TikTok, o YouTube, o Lead Magnet, via WhatsApp ou o e-mail. O que é? É uma forma de você dar um conteúdo gratuito, tá, para o usuário em troca dos dados. E aí você tem um lead qualificado, certo? Então vamos lá continuar a nossa apresentação. Ai, gente, graças a Deus, o rapaz lá atrás tava tocando essa música. Ai, gente, depois eu vou ter que me virar para editar esse vídeo. Porque, enfim, não quero nem pensar.
Bom, vamos lá, vamos voltar e falar sobre o comportamento do consumidor para o meu cliente profissional do direito, servidor público, atuando como mentor e professor de concurseiros. Eu vou até aqui a minha colinha para que a gente não se perca, beleza? Então vamos lá. Quando eu penso no comportamento do consumidor, eu estou falando também de fatores que influenciam a decisão de compra dessas pessoas. Então, eu vou falar de fatores psicológicos. São aqueles motivados por estabilidade financeira, ascensão social e reconhecimento, valorizam a autoridade real e a metodologia já testada. Então, outros fatores que influenciam também a decisão de compra são os pessoais, sociais e culturais. Nos pessoais, majoritariamente da geração X e Z, como eu expliquei anteriormente. Nos sociais, sofrem influência de grupos, estudos, professores de cursinhos e figuras de autoridade. Em culturais, a cultura do concurso no Brasil valoriza a disciplina, a dedicação, a aprovação como sucesso. O mentor aqui, ele representa essa conquista, tá? E vocês vão ver aqui que eu tô falando mais de mentoria, porque eu vou trazer depois também funil que eu entendo, sabe? Muito visivelmente com relação a você ser professor de preparatório e você também dar mentoria. Então, vamos lá. E se você também passar no concurso, esse caminho pode ser seu, hein? Se você tá assistindo aqui, esse caminho também pode ser seu. Então, vamos lá. Então, a gente tem fatores que influenciam a decisão de compra e a gente também tem a influência inconsciente. Gente, a influência inconsciente, ela é dividida em três. Eu coloquei aqui. Decisões são emocionais, não são racionais. A escolha do mentor é emocional, ele passou, ele sabe, ele entende, estou passando. Por isso é muito importante você, professor, que é mentor, cuidar da sua rede social, porque aqui é a prova viva que a pessoa que for te escolher como mentor, ela tem uma influência inconsciente. Então, quando você se propõe a fazer conteúdos na sua rede social, e aí do que você achar que deve também, né? Não vou colocar aqui agora nem é espaço para isso. Mas saiba que você também tá sendo um influencer, entre aspas, né? Mas está sim, porque outras pessoas estão se decidindo em ser mentoradas por você. Justamente porque eu tenho essa conexão. Inclusive, já é os de baixo também, tá? Então, marcas com história engajam mais. O mentor deve mostrar sua narrativa de superação dos concursos, alguns marcos, fracassos e vitórias, porque isso humaniza e gera conexão. E o neuromarketing, o poder do símbolo. Então, elementos como roupa, marca pessoal, bordões, rotina, que é o que você, professor, querido, querida que está me assistindo, que se encontra nessa minha segmentação de público hoje, que eu estou falando para você, que é concursado, dá aula para concurseiros, por exemplo, né? E você trabalha, você também tem sua rede social, saiba que você pode trabalhar esses elementos na sua roupa para conectar com o seu público-alvo, tá? Isso é muito importante. Aí agora, gente, muito rápido foi, hein? E por último, análise comportamental por geração. Então, na geração Z, até 26 anos, são os nativos digitais, impacientes, gostam de aprender por vídeo, interação rápida, buscam identidade e representatividade. Então, quais são os gatilhos para você conversar com essa geração? Autenticidade, prova social, depoimentos, resultados da interação, microtransformação. O que fazer hoje para melhorar? E a gente tem os milênios. Eu estou nos milênios, gente, com essa carinha de bebê, mas eu estou nos milênios. Já tentaram concursos antes e estão recomeçando com mais pressão. Pagam por conteúdo que realmente resolve. Então, os gatilhos de decisão para os milênios são autoridade comprovada, clareza no método, o que eu recebo e quanto eu pago e o custo-benefício.
pago sem entenderem um valor. Então, é isso, 2 mais 2 é igual a 4, faz sentido? Eu recebo tanto? Eu tenho uma assinatura ilimitada por tanto tempo? Beleza. Mete bronca, entendeu? Então tem que ser uma coisa que realmente seja clara, mensagem clara aqui. E aqui eu trago, então, por fim, a conclusão para a gente falar para você, minha querida, meu querido, que está até agora olhando essa estratégia, porque sentiu que é para você. E eu concordo que seja também, se você faz parte desse segmento maravilhoso que é colocar outras pessoas, né, atrás dos seus sonhos, indo atrás dos seus sonhos, conquistando os seus sonhos. Quando a gente olha as conclusões de estratégia do marketing, eu vou conversar, mas vou falar algumas coisinhas a mais aqui que não estão aqui, tá? Então, em vez de separar o curso e a mentoria, o ideal é estrategicamente organizá-los em níveis de profundidade. Então, vejamos, se eu sou uma pessoa no cargo público, eu tenho os meus cursos, posso ter meus cursos, enfim, os meus próprios, como eu posso também ter os meus cursos onde eu disponibilizo hora-aula para a plataforma, para o preparatório, e eu posso também dar mentoria. Se eu dou mentoria, então é nesse sentido que eu quero que você pense, estrategicamente organizá-los em profundidade. O topo é um conteúdo gratuito, conhecer e confiar no professor, a geração de lead. Por quê? A pessoa toma uma decisão para fazer um concurso público, às vezes ela não conhece você. Às vezes você é forte naquela geografia que eu te falei, né? Eu sou forte, mas, sei lá, ou até pelo próprio segmento, por exemplo, se você é uma carreira policial, você é mais conhecido numa carreira policial. Mas você pode ter uma matéria que pode cair em direito penal, por exemplo, entendeu? Então, assim, tem que olhar isso com mais estratégia e você tem a possibilidade de fazer um conteúdo gratuito com a finalidade do quê? Das pessoas te conhecerem e você gerar leads qualificados. Meio, vamos entrar no meio, é quando você tá no curso online e a pessoa já entra no curso, ela faz essa conversão por meio de plataforma, assinatura, enfim. E ela tem um acesso validado com baixo custo e você tem conversão em escala. Então, o povo entrando todo dia para pegar esse curso com você, ou então, né, na assinatura, que aí contempla todos os cursos. E por fim, o fundo, que é a mentoria personalizada, ter acesso ao método validado com baixo custo, mas é a conversão em escala. Depois que a pessoa te conhece como professor, ela pode sim ter algo um pouco mais personalizado, um pouco não, bem personalizado, e ter a mentoria personalizada. Por fim, a comunicação deve unir autoridade e empatia. A gente sempre tem que trazer, né, autoridade para a gente poder conversar com a geração millennials e a empatia também. Então, eu fiz um mix aqui, na verdade, não vou dizer qualquer qual. Emoção e simbolismo, e segmentação e clareza de proposta, tá? Isso tudo para o cliente que eu desenhei e fiz para ele. Depois apresentei uma outra proposta de marketing digital, obviamente, com questão de conteúdo, mídia paga, Spotify. Então, é algo um pouco mais aprofundado. Mas vou parar aqui essa gravação. É isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme, inenarrável, como a gente fala no direito, né? De ter construído e ter pensado nessa estratégia. Afinal, eu já passei por esse caminho, não como concursada e tampouco também como estudante de concurso. Eu trabalhei para 2 grandes bigs, né, assim, as grandes, né, que é o Gran Cursos Online e o Que Concursos. Então, foi uma escola de aprendizado. Eu trabalhei com excelentes professores, onde trabalhava muito diretamente. Eles são os heróis, na verdade. A gente conta a trajetória deles como heróis para os nossos alunos, né, de cada plataforma. Mas aqui foi algo muito mais pontual. Aqui não é uma estratégia voltada para a plataforma, e sim para o professor que está dentro da plataforma, ou para o professor que está em um preparatório de cursinho. Outro ponto, sim, existe o marketing da própria empresa. Aliás,
todo preparatório, todo curso tem seu preparatório, tem seu próprio marketing, mas cada pessoa que está lá, que atua como uma ferramenta, né? Os professores do cargo são os heróis, né? Não uma ferramenta assim, por ferramenta, mas são ferramentas daquela máquina se movimentar. Tem que se preocupar com o seu próprio marketing. Afinal, se você entra na página de qualquer empresa, ela é um pouco mais fria. E as pessoas, elas estão se conectando com pessoas, ou seja, com os personagens que dão vida àquela empresa, enfim, né, ao B2B aí. Então, o B2B, ele é forte? Ele é, mas se ele não tiver com robustez, o marketing de cada pessoa, aí eu já acho que é algo preocupante, entre aspas, assim, que pode vir a ficar um pouco mais defasado e você ficar um pouco escondido. Essa é a minha opinião aqui, então eu quero deixar bem claro, não é nada que é batido na pedra, é realmente minha opinião. E é isso, pessoal. Fiquem aí com esse friozinho de São Paulo aqui, que vocês estão vendo, aproveitem esse frio, isso tudo. Gente, eu adoro estudar no frio, adoro criar no frio. Só não gosto de fazer academia no frio, mas o resto, gente, é isso. Muitíssimo obrigada pela companhia, pelo seu tempo. Conheça meu site e querendo trazer aí a sua dor, né, a sua questão aí com relação ao seu marketing com relação ao seu trabalho, à sua empresa, ao seu marketing pessoal. Podem me chamar, eu sou uma grande pessoa que eu sou sedenta por solução, tá certo? Muito obrigada, até mais, valeu, tchau, tchau.